administração dos institutos federais terá como órgãos superiores. Então, a administração, órgãos superiores, nós vamos ter o colégio de dirigentes. Quais são esses dirigentes? É o reitor e os pró-reitores, né? E o conselho superior. Então, é errado afirmar que a administração é do reitor. Olha aqui, a administração do instituto é do reitor, não é do reitor. Então, a administração dos institutos terá como órgãos superiores o colégio dirigente e o conselho. O que é o órgão superior? Então, a administração é complexa, né? Olha aqui, ó, a pirâmide da administração, né? Então, nós temos aqui o estratégico, o tático e o operacional. Então, a administração superior está aqui. Então, aqui nós vamos ter duas entidades, ó, o de conselho de dirigentes e o Conselho Superior de Ensino. Tá? Conselho Superior de Ensino. Então, está aqui, né? Isso que está falando aqui, né? Está aí. É claro, e quem vai presidir o Conselho de Dirigentes é o reitor. Quem vai presidir o Conselho Superior é o reitor. Aqui, a presidência do Colégio de Dirigentes, do Conselho Superior e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor da instituição federal, que eu acabei de falar, antecipei um pouquinho, né? O colégio de dirigentes de caráter consultivo, tá? Consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Parou. Composição do colégio de dirigentes. Está aqui. Artigo 10º, parágrafo 2º. Então, se o examinador quiser cobrar de você a composição, tá, do colégio dirigente, você sabe, artigo 10º, parágrafo 2º. Quem que compõe? Reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada campo. Professor, o que é esse diretor-geral de cada campo? Vou explicar para vocês, no exemplo que eu estou dando para vocês. O Instituto Federal tem 4 campos e mais a reitoria. Para cada campo desse, tem um cara que vai ser o responsável por ele, que é chamado diretor-geral. O diretor-geral não é o reitor. Dezenas e dezenas de questões de concurso afirmando isso. E você vai cair? Não vai cair. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa importante aqui, gente. Presidente do Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior é o reitor. Tá? Reitor. Parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º, ele vai falar do Conselho Superior. Gente, o Conselho Dirigente, ele é consultivo. O Conselho Superior, ele é consultivo, de consulta, né? Ele vai ser consultivo, né, do reitor e deliberativo. Deliberativo, ele vai ter decisões. Com essas decisões, o reitor não pode bloquear. Será composto, olha a composição do Conselho Superior, 10, parágrafo 3º, será composto por representantes docentes, professores, estudantes, servidores técnico-administrativos, olha aí, egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação, do Colégio de Dirigentes, tá? Do Instituto Federal. Então, olha aí. Então, tem assento aí, ó, docentes, estudantes, técnicos, egressos, quem já saiu, né? Egressos, sociedade e MEC. Tá? Não, MEC e colégio de dirigentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, 7, tá? 7. Não são 7 pessoas, são mais de 7 pessoas, mas são 7 segmentos aí representados que têm assento. Vamos lá. Assegurando-se a representação paritária, tá certo? Paritária. Esse paritária tinha que estar em amarelo, não sei por que não está. Paritária, tá? Paritária, marquem isso aí. 2 segmentos que compõem a comunidade acadêmica, né? Ou seja, quem tem mais
tá certo? Quem tem aí mais representatividade, paritariamente vai ter mais representantes, né? Maior peso. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação das competências e das normas de funcionamento do Conselho de Dirigentes e do Conselho Superior. Professor, como é que vai funcionar esses conselhos? Não é a lei que vai detalhar. Tá? A lei é norma. Quem vai detalhar vai ser o regimento interno, tá certo? O regimento interno vai ser o regimento interno vai detalhar quantos assentos serão, tal, aqui vai dar regras gerais. Fechou? Bacana, né? 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria. Órgão executivo, a reitoria. Composta por um reitor e 5 pró-reitores. Colégio de dirigentes, tem um reitor, pró-reitores, não 5, e tem mais os diretores gerais dos campos. Então, olha aí, o órgão executivo. Nós temos quantos conselhos? 2. Nós temos o conselho diretor e nós temos o conselho superior. Parágrafo 1º, vamos lá. Vamos falar o quê? Os requisitos de nomeação do reitor. Poderão ser nomeados pró-reitores, pró-reitores, os servidores, tá? Ocupantes de cargo efetivo da carreira, tem que ser efetivo, servidores, professores, docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira de técnico administrativo, ou pode ser técnico administrativo, só que o técnico administrativo tem um técnico administrativo nível médio e você tem um técnico administrativo nível superior. Então, para ser pró-reitor, pode ser técnico administrativo, mais cargo nível superior, tá? E professor. Do plano de cargos e carreiras, né? Esse plano aqui é a Lei 11.091, tá? De 2008, na qual o professor Luiz, esse que ele fala, detalha especificamente isso. A gente vai explicar, eu explico tudo sobre plano de carreiras, né? De educação básica, desde que possui no mínimo 5, olha o número, anos de efetivo exercício na instituição federal de educação profissional e tecnológica. Então está aqui para vocês aqui o requisito para nomear pró-reitores, cara. Tem que ser servidor efetivo, tem que estar 5 anos, pode ser professor, pode ser técnico, mas técnico tem que ser de nível superior do plano de carreiras, né? Plano de carreiras e dos cargos de técnico. Fechou? 10, né? Tem mais, claro. Agora, para o reitor. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério, né? Normalmente, a reitoria fica em um campo, né? Em um camp, né? Por exemplo, aqui do Mato Grosso, a reitoria fica num prédio separado dos campos, né? Eu acho isso não muito legal, mas deve ser por questão de espaço físico, né? Para efeitos de concurso, o parágrafo 2º não tem muito resultado. 12. Reitores. Tá? Nós falamos do pró-reitor, vamos falar agora do reitor. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República, olha aí o presidente que vai nomear o reitor, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, ou seja, pode ter uma reeleição, após processo de consulta. Consulta. Eleição, não é uma consulta, não está obrigando o cara, à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal. Quando a gente fala comunidade escolar, nós estamos falando de quais pessoas? Nós estamos falando aqui, comunidade escolar, não vou falar, docente, certo? Docente, técnico administrativo, que são as atividades de meio, e discente, que é o aluno. Então, vai ter uma consulta, entendeu? Vai se formar uma lista, essa lista vai ser encaminhada para quem? Para o reitor, para o presidente da República, e ele vai escolher uma consulta. Então, olha, peso, um terço aqui para docente, tá certo? 1/3 para técnico administrativo e 1/3 para o corpo discente, né? E aí, professor? E aí o seguinte, vou fazer uma matemática de padeiro para vocês entenderem essa paridade. Isso aqui que é paridade, tá?
continha de padeiro para vocês, né? Na minha época, tá? Quando eu fazia faculdade, tinha assim, ó, um voto. Deixa eu fazer direitinho aqui para você entender esse cara aqui de 1/3. Preto, melhor, né? Ó. Um voto. Exemplo. Prof. Na minha época, o cara valia, vou deixar aqui, um voto. Técnico. Tá? Um voto. Aluno. Lembre-se que esse cara aqui é 1/3, 1/3, 1/3. Qual que tem mais aqui? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui tem mais, né? Tem mais. Vamos supor que aqui tem 3.000, tá? 3.000 alunos. Esse cara aqui tem 300 e nós temos aqui 30 professores, tá? 30 professores, né? Ou seja, peso. Esse peso é o paritário, tá? Então é o seguinte, esse cara aqui é 1/3 da representação, tá? Então um voto de cada professor aqui, tá? Um voto aqui, ó, um voto aqui, né? É diferente. Um voto aqui é de 1 para 30. Um voto aqui é de 1 para 300, né? E um voto aqui é 1 para 3.000, né? 1 para 3.000. Todos com peso 100, tá? Vamos supor, cara, só vou colocar aqui só para a gente fazer essa regra de 3 aqui, quer dizer, só para a regra de 3 aqui, ó. Então 3, vamos supor que aqui, ó, para arredondar aqui, ó, são 100 pontos, 100 pontos e 100 pontos. Só para a gente colocar um número aqui, ó, no total estão 300. Pessoal, eu dei uma paradinha no vídeo aí para fazer as contas melhor. Então é o seguinte, né? Então vai no voto paritário. Então ele fala que é 1/3 para professor, 1/3 para técnico e 1/3 para aluno, né? Vimos aqui que nós temos 30 professores na instituição, 300 técnicos e 3.000 alunos na instituição. Tá? Então esse aqui é o peso, né? Então é o seguinte, nós somamos aqui, ó, 3.330 pessoas, é o total do colégio eleitoral, dividido por 3, porque cada um tem um peso. Então, cada grupo desse representa aí, dentro do colégio eleitoral, um peso de 1.110 votos, né? Então, você pega aqui, professor, 1.110 votos, né? Dividido por 30, você tem 37. Então, cada voto de professor equivale a 37 votos, né? Cada voto de técnico, você pega 1.110 por 300, né? Que é 3,7. Desculpa, gente. E o aluno, 1.100 por 3.000, ou seja, 0,37 por ano. Multiplicando por 100, para ter um número melhor, né? Então, cada voto de professor, né, nesse colégio aqui, estou dando uma, né, equivale aí, ó, a 3.700. Por quê? Porque ele é maior, né? Para técnico, nós temos 370 e cada voto de aluno aí, nós temos aí 3,7, né? Aliás, 37, né? 37, é isso mesmo, 37. Aqui não tem vírgula não, tá? 37, bacana. Então, só para definir o que é o paritário, né? Por quê? Pô, 1/3 para professor, tem menos, é claro que vai ter maior representatividade, e assim por diante. Bacana? Isso aqui é só para explicar, porque eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados nesse concurso. Vocês vão passar por esse processo eleitoral de 4 em 4 anos, que para a instituição, tem debate na televisão. O troço é bruto, cara. O troço é bruto, você vai ver. O troço é bruto, o negócio é bruto. Então você tem que entender por que é o paritário. E se Deus quiser, você vai ter memória e vai lembrar aí do professor Luiz, né? Bacana? Então vimos aí o peso, né? Vamos lá. Requisito para o cargo de professor. Poderão se candidatar ao cargo de reitor, os docentes, professores, pertencentes do quadro de pessoal ativo, tem que ser ativo, não pode ser aposentado nem pensionista, de qualquer dos campos,
que integram o Instituto Federal, desde que possuem, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício em instituição federal, de educação profissional e tecnológica, e que atendam a pelo menos um dos requisitos. Primeiro, possui título de doutor, está lá. Está posicionado nas classes D4, tá? Aqui é D4, tá? Ou D5, tá? Da carreira de magistério, do ensino básico, tendo técnico e tecnológico, ou na classe de professor associado na carreira do magistério superior. Então, está aqui para vocês nas classes, né? Esse negócio do magistério, isso aqui, a gente vai explicar mais. Já tem uma lei de cargo de carreira dele que eu explico esse cara aqui certinho para vocês. Bacana? Então, esses aqui são os requisitos do cara. Tá? Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá? 2017, cargo de assistente de administração, comigo. A Lei 11.892 tá? Determina que, vamos lá, o Conselho Superior possui caráter consultivo e deliberativo. Exatamente, né? Está aqui. Nós temos o outro colégio, que é o colégio de dirigentes. O colégio de dirigentes é composto por quem? O colégio de dirigentes é formado pelo reitor, os 5 pró-reitores e pelos diretores gerais de cada camp. Só que o colégio de dirigente, ele é exclusivamente consultivo. Né? Esse cara aqui está certo. Lembrando que esse Conselho Superior, ele é constituído de forma paritária e nós temos representante de 7 segmentos. Né? Ok, está correto. Vamos ver, vamos achar o erro das demais. Né? Os reitores e pró-reitores serão nomeados pelo presidente da República a mandato de 2 anos. 4 anos, podendo reconduzida por uma única vez. Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria composta por um reitor, correto? Né? 5 pró-reitores, correto? E 5 pró-reitores substitutos. A lei não trata de pró-reitores substitutos. D. Poderá se candidatar ao cargo de reitor, ok? Qualquer docente, correto? Pertencente ao quadro pessoal ativo, correto? Tá? Ativo, permanente, de qualquer dos campi, ok? Que integra o Instituto Federal, né? Aí tá, cara, né? Poderá se candidatar. Aqui está faltando um fator, né? Que tem que ter o quê, ó? 5 anos de efetivo, não é qualquer, tá? Não é qualquer, tá? Não é qualquer, tem que ter 5 anos de efetivo exercício. Então, um cara em estágio probatório poderia. E tem que ter mais aquele requisito de doutor, ou está na classe D4, ou D5, ou professor associado. Está errado. O colégio de dirigentes será composto por representantes dos docentes. Errado. Tá? 2 estudantes, 2 servidores técnico-administrativos, 2 egressos, instituição, está errado. Se o cara pega aqui, ó, e troca colégio, ó, Conselho Superior, tá certo, porque essa aqui é a composição. O Conselho de Colégio de Dirigentes é composto por quem? Reitor, pró-reitores e diretores gerais de cada campi. Tá? De cada campi vai ter o seu diretor geral, né? Fechou, né? Então, fechou esse cara aí. Tá? Então, a alternativa correta dessa questão, uma questão muito bacana, é letra A. Letra A. Parágrafo 2º, né? Vem comigo aqui. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso de prazo. O que é o decurso de prazo? O cara é 4 anos. Deu os 4 anos, acabou o mandato dele. Ou antes desse prazo, pela aposentadoria. Então, se o cara se aposentou, fora, porque tem que estar na ativa, né? Aposentadoria voluntária ou compulsória. Então, vamos supor que o cara completou 70 anos, né? Uma compulsória nas costas. Pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo, né? Então está aqui para vocês o caso de vacância do cargo de reitor, né? Boa pergunta, dá para fazer uma pergunta legal. Primeiro, decurso de prazo, cumpriu o mandato, né? Aposentou, qualquer tipo de aposentadoria, voluntária ou compulsória, rua, pela renúncia, ele pode renunciar, e pela destituição ou vacância do cargo. Terceiro, os pró-reitores serão nomeados pelo reitor do Instituto Federal, tá? Teve uma questão que eu falei lá, que a gente viu. Quem vai nomear o pró-reitor, então, quem que é? É o reitor. Nos termos da legislação aplicável à nomeação dos cargos de direção.
Por que tem que ser ele? Gente, ele foi nomeado para... o Instituto Federal tem autonomia. Né? Tem autonomia. Então, ele tem que escolher os seus dirigentes diretos. Né? Fechou, né? Parágrafo 13. O parágrafo 13, a gente vai falar dos diretores gerais. Nós já vimos que nós temos aí diversos campos, né? Diversos campos. E esses campos aí, cada campo vai ser dirigido por um cara chamado diretor-geral, não é o reitor. Os campos serão dirigidos por diretores gerais, nomeados pelo reitor, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Né? Então, quem que vai nomear o diretor-geral? O reitor. Mandato, 4 anos, permitida uma recondução após o processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para manifestação dos servidores técnico-administrativos e 1/3 para a manifestação do corpo docente. Então, cada camp vai ter um prefeitão lá, que é chamado diretor-geral. Tá? Então, esse diretor-geral ele também vai ter um processo consultivo, paritário, 1/3 para cada, conforme a fórmula que eu passei para vocês minutos atrás. E quem nomeia esse cara não é o presidente da República e nem o MEC, nem o ministro, é o reitor. Deu bastante autonomia para o reitor. Então, o reitor nomeia aí, né, os pró-reitores e nomeia também aí os diretores gerais. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Quem que pode se candidatar para o cargo de xerifão do campo, do diretor-geral? Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus, né, os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior das carreiras técnico-administrativas do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrarem pelo menos em uma das seguintes situações. Primeiro, preencher os requisitos exigidos para a candidatura do cargo de reitor do Instituto Federal. Tá? Possuir, no mínimo, 2 anos de exercício em cargo de função ou gestão da instituição, ou ter concluído ou com aproveitamento curso de formação para o exercício do cargo ou função de gestão em instituição de administração pública. Né? Então, o cara tem que... O que o legislador está querendo aqui? Está querendo que o cara que tenha conhecimento de gestão, de administração, para ser aí o xerifão, o diretor-geral de um camp. Parágrafo 2º, né? O último dispositivo aqui desse capítulo 2º, que é o que mais cai, cara. Você viu quantos detalhes tem? O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, avaliação e a oferta regular de curso que trata o inciso 3º do parágrafo deste artigo. Né? Então, tranquilo, bacana para vocês aí. Aí o seguinte, terminamos, né? Você viu falar no capítulo 2º alguma coisa sobre o Colégio Pedro II? Não. Lembra-se que o Colégio Pedro II foi incluído nessa fabulosa rede federal de ensino profissional somente em 2012, através da Lei 12.677 de 2012. Então, essa lei também trouxe um adendo do capítulo 2, chamado capítulo 2A, que incluiu do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura de organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Vem comigo! Então, esse cara aqui, Pedro II, vai ter reitor, vai ter pró-reitor, vai ter diretor-geral, vai ter colégio de dirigentes e conselho superior. Está aí. Tudo isso aqui previsto no capítulo 2º desta lei. Está aí. E aí, prof, tem que saber. Aí você tem que saber as regras. Está aí, galera do Pedro II. Aí. 13b. As unidades escolares que anualmente compõem a estrutura organizacional do Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade ou condição de camp na instituição. Tá aí, né? Então tem outros colégios, então passou a ser um camp do Pedro II, né? Mesma coisa com o outro. Lembra que foi por transformação e integração? Tá aí, né? A criação de novos campi
fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação. Mesma regra anterior lá. Ok? Fechou, né? Vamos lá. Instituto Federal do Mato Grosso, FMT 2016, cargo de assistente. Considerando a Lei Federal 11.892 de 2008, os institutos federais no que se refere à criação de novas instituições, bem como a expansão das já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, sem interferência para parâmetros das normas do MEC. Cara, de novo, novas instituições, né? Bem como a expansão já existentes, levará em conta o modelo do Instituto Federal. Ok. Sem. Está errado. É com a anuência do MEC. Por quê, professor? Porque o legislador ele foi bem interessante. Ele transformou esse cara em autarquia. A autarquia tem autonomia, mas ele não é um órgão independente. Toda autarquia passa por um órgão supervisor, que é o Ministério, no caso é o MEC. Então tem que passar pela supervisão do MEC nesses casos, inclusive o legislador deixou isso claro na própria lei 11.892, no seu capítulo 2º. Então a questão está errada. Último capítulo, das disposições gerais e transitórias. Normalmente esse capítulo aqui é para que, uma vez que você inclui, tem no mundo jurídico uma nova norma, nós temos o quê? Um tempo de adaptação para a nova norma. Isso que traz as disposições gerais e transitórias. O diretor-geral de instituições transformada ou integrada, nós já explicamos isso, do Instituto Federal, diretor-geral, o cara que está no campo lá, nomeado para o cargo de reitor, o diretor-geral, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final do seu mandato, em curso em que, por caráter pro tempore, né? Então vai ser o quê? O que aconteceu? Nós mudamos a estrutura, né? Então o cara passa a ser um diretor-geral, vai ser o reitor tempore, por quê? Por um prazo determinado, com a incumbência de promover no prazo de 180 dias a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta do Estatuto e do Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos. Então está aqui para vocês uma regra de transição, né? Porque houve uma mudança grande na rede federal de ensino profissionalizante. Os diretores gerais das instituições transformadas em campos do Instituto Federal exercerão até o final do seu mandato em caráter pró-tempório, ou seja, temporário, o cargo de diretor-geral do respectivo campus. 2. Tudo isso aqui já passou, cara, porque a lei foi de 2008, estamos em 2017, né? Nos campos em processo de implantação nos cargos de diretor-geral, serão providos por caráter pro-tempore a nomeação do reitor do Instituto Federal até que seja possível identificar candidatos que atendam os requisitos da lei. Ok, tudo são regras de transição, né? Aí diz o parágrafo 3º, já passou, né? O cara que é pró-tempore, ele vai ter uma restrição, ele não vai poder se candidatar ao novo mandato, né? Lembramos que na lei aqui você pode ter uma recondução, né? O diretor-geral nomeado para o cargo de reitor pró-tempore do Instituto Federal ou do diretor-geral pró-tempore do campus não poderá candidatar-se ao novo mandato desde que já se encontre no exercício do segundo mandato em observância do limite máximo. Ou seja, pode sim, mas ele tem que ter, ele não pode estar em reeleição, né? 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo do Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. Primeiro, todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que forem designados para a administração superior de cada Instituto Federal para integrar o quadro de pessoal da reitoria. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campos de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da Remoção nos termos do artigo 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ou seja, todo mundo aqui está sujeito a 8.112, né? Vamos falar do patrimônio. O patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que integram
os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições para o novo ente, né? Transferidos, que é integrado ou transformado. Então, vai ser todo o patrimônio vai ser de cada instituto, né? Pelos bens e direitos que vier a adquirir. 3. Pelas doações ou legados a receber, por incorporações que resultem de serviços por ele realizado. Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos. Ou seja, todo o patrimônio é para a consecução da sua finalidade, dos seus objetivos, não podendo ser vendidos, exceto naquelas situações já previstas em lei. Pronto. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Pronto, está aí para vocês aí. Terminamos aí a Lei 11.892, uma lei muito importante. Termino essa aula aqui com uma sensação maravilhosa, uma sensação do dever cumprido, uma sensação que eu tenho certeza, se você estudar, assistiu essa aula segunda a segundo, você fazer a leitura da lei seca, você vai acertar todas as questões de qualquer concurso, de qualquer banca, de qualquer nível, pode ter certeza. E quero encerrar com umas palavras de sucesso para você. 4 coisas para o sucesso: trabalhar, orar, pensar e acreditar. Tá? Muito válida na nossa caminhada do concurseiro. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui.